Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, esse aqui é Arte para o Fim dos Tempos, um projeto do Coletivo Quitos, financiado pelo Programa VAI da Secretaria de Cultura de São Paulo. Hoje temos o segundo episódio de Como Fazer um Podcast. Dessa vez temos produção, logística e gravação. Dessa vez já vamos falar um pouquinho mais sobre como pôr em prática tudo o que já foi comentado no primeiro episódio. Então, bora lá! Hoje ia falar especificamente dicas e questões específicas sobre logística, especialmente, que foram aparecendo durante a produção dos podcasts do Arte por Fim dos Tempos. Primeiro vamos falar sobre horário e rotina de postagens. Primeiro sobre horários. É fundamental ter uma concessão e ir conversando com o espaço onde tu vai fazer o podcast para tu ter suficiente tempo livre, suficiente tempo de trabalho para poder desenvolver essa atividade da melhor forma possível. Em que sentido? Se você tem um lapso de tempo muito curto, fica muito corrido e se você é host ao mesmo tempo, você não consegue pensar claramente o que tu tem que falar, o que tu tem que dizer, tu não consegue curtir a conversa, porque tu tá pensando constantemente o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, alguém vai vir, será que eu vou poder ficar aqui, será que essa pessoa, sabe? Ao mesmo tempo, parece uma coisa óbvia, mas algumas vezes eu esqueci. Pergunta para a pessoa, tu tem algum horário para cumprir? Tu tem que sair mais cedo? Marca com a pessoa num horário que ela tenha disponibilidade total. Não total de ficar o dia todo, mas total de pelo menos ficar mais 2 ou mais 1 hora do que tu usualmente gravaria. Tem vezes que uma conversa, especialmente quando o podcast é bom, a conversa é interessante, a conversa dura mais de 1 hora, mais do previsto, às vezes mais 1 hora, mais 2 horas. Então, o fundamental é tentar sempre saber o tempo, o lapso de tempo que tu tem para trabalhar com aquela pessoa, o lapso de tempo que tu tem para conseguir criar com aquela pessoa esse produto audiovisual e, ao mesmo tempo, falar e conversar com o dono do espaço, o responsável pelo espaço, para ter uma noção específica de quanto tempo mais ou menos tu vai tomar para fazer. Agora que a gente já falou de horários, eu vou comentar um par de coisas especificamente sobre que horas do dia é melhor gravar. Ainda que é mais prático gravar à noite, nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo consegue. Às vezes a pessoa mora muito, muito longe, ou ela tá, tipo, entre semana fica muito difícil para ela ir à noite. Ainda assim, à noite é o melhor horário para gravar um podcast. Por quê? É muito tranquilo. O barulho abaixa muito, mas você precisa de um espaço que permita isso, né? Tipo, uma biblioteca não rola, porque a biblioteca fecha. Acontece que tu pode gravar em torno das 6, das 7, mas é isso, você vai precisar de iluminação, a questão, mas pelo menos o barulho não vai existir. E, em contrapartida, tem outra opção, que é gravar cedo. Em torno das 7, 8, 9 até 10, 11 da manhã, que é tipo mesmo amanhã, muitas vezes, muitos lugares estão parados. Nesse sentido, por exemplo, gravar segunda, terça-feira, quarta-feira, é bom. Usualmente, o espaço vai ficar vazio. Poucas pessoas vão estar lá, poucas pessoas vão estar tentando alguma coisa, visitando algum lugar. É fundamental pensar nos horários e nos dias. Horários e dias. E fundamental tentar pensar a futuro também. Por exemplo, tem vezes que gravar na sexta serve sempre que o lugar onde tu está gravando, as pessoas saem cedo ou saem um tal horário. No nosso caso, a gente gravava na biblioteca. E na sexta-feira, mesmo que seja um dia muito corrido, era possível gravar, porque não tinha atividades na sexta-feira. Então, conversa com o dono do espaço é outra opção. Daí vamos para a rotina das postagens. Mesmo que o nosso projeto não tivesse uma... Nossa primeira temporada teve 8 episódios, né? Não teve uma quantidade, uma quantidade considerável de episódios.
Ao mesmo tempo, a gente conseguiu perceber que, enquanto a gente postava regularmente os episódios, conseguíamos mais seguidores. É uma questão do algoritmo das redes sociais, e nesse caso, dado que é um produto audiovisual, é fundamental pensar nisso. Minha recomendação é, tenta fazer um podcast uma vez por mês. Começa com isso, porque parece simples, mas se você nunca fez, nunca tentou, aquela logística é complicada. Vai dar uma baita de problemas, vai ficar complicado. Então, o ideal seria realmente parar um pouquinho e testar. Se tu conseguir fazer um ao mês, aumenta para 2 ao mês, cada 15 dias. O objetivo fundamental seria uma vez por semana, tu teria um conteúdo de mais ou menos uma hora e pouco, 40 minutos, que daria já para dividir em diferentes episódios, em diferentes cortes, e gravando uma vez por semana, ou aproveitando e gravando 2 vezes no mesmo dia, tu teria conteúdo para 2 semanas. Gravando 4 vezes numa semana só, tu teria conteúdo para o mês todo. Então, fundamentalmente seria isso. Consegue evoluir aos poucos. Não seja muito ambicioso. Começa aos poucos. Vamos para a próxima? Documentos. Essa questão é diretamente relacionada com produção e tem a ver com o direito da pessoa, do convidado especialmente, e o direito de uso de imagem. Na legislação brasileira, é fundamental o respeito ao uso da imagem e da voz da pessoa. Todo mundo tem direito a cuidar da sua imagem. Nesse sentido, é fundamental correr atrás da pessoa, conversar com ela, explicar o que a gente está fazendo. Esse é um conteúdo audiovisual, vai ficar em tal lugar, vai ficar acessível de tal forma, chegar a uma conclusão com a pessoa, chegar a um acordo com ela e pedir, solicitar para ela assinar. Muitas das vezes a pessoa não lê, não dá uma lida no documento, então é fundamental tentar explicar um pouquinho do que ela está, ao que ela está se comprometendo, sabe? E sempre assina antes de gravar, porque mesmo que a pessoa tenha curtido a conversa, ficam as dúvidas, eu não gostei dessa parte, eu tenho uma dúvida sobre essa parte, dá para cortar? Você pode cortar, né? No começo, é do recomendado e o melhor, mas, por exemplo, eu não curti essa parte, mas eu já postei. Eu não vou tirar do ar. Já está postado, já é um material que está na internet, tudo fica na internet para sempre. Então, pensando nesse sentido, é sempre melhor pedir para a pessoa assinar antes. Assim você evita dores de cabeça, sabe? Passando para o próximo, falando também de documentos, é sobre o direito de uso de imagem de pessoas menores de 18 anos. Pessoalmente, eu não recomendo gravar com pessoas menores de 18 anos. Por quê? Elas não têm o direito de uso de imagem direto. Elas precisam de um responsável legal, que é usualmente o pai, a mãe, que possa acreditar aquele momento, ficar responsável para permitir o uso da imagem da criança, sabe? Do adolescente. Então, se é essencial, se é realmente necessário, é uma coisa estrutural do projeto, seria bom conversar com o pai. É essencial conversar com o pai. Conversa, explica a situação. E sempre assim, né? Muitas vezes acontece que o pai solicita que tirem do ar e, ao não ter aquele documento assinado, pode levar a processos. Já aconteceu em algumas redes de televisão brasileira e pode acontecer com você. Tipo, a gente está no século século dos problemas legais, dos processos, né? Então, o ideal seria isso, tomar cuidado, sempre pensar no direito de uso de imagem, sempre respeitar os direitos das outras pessoas e cuidar dos nossos, né? Como criadores também. Vamos para o próximo? Dessa vez a gente vai falar sobre equipamentos que são essenciais para o funcionamento correto durante a produção, mas que usualmente a gente esquece. Nesse sentido, são dois. O primeiro são as pilhas. Tem luzes que funcionam com pilhas, tem gravadores que funcionam com pilhas, tem câmeras que funcionam com pilhas. Já aconteceu com a gente que a gente esqueceu as baterias de uma câmera, a câmera inclusive. Então é importante sempre lembrar que é fundamental para você, como criador, como realizador, como produtor audiovisual, fazer um check-up, revisar, olhar se está tudo certo
com os equipamentos que você vai usar no dia seguinte. No mesmo sentido, cartão de memória. Esse já tem uma recomendação importante. Testa. Fundamentalmente, parece que gravar 1 hora, gravar 40 minutos, vai ser pouco tempo, pouco espaço. Às vezes nem tanto. No nosso projeto, a gente gravou 40 minutos uma vez por semana. No final do projeto, a gente tinha quase lotado um HD de 18 terabytes. Por quê? Porque a gente gravava com uma câmera muito boa, gravava em uma qualidade alta, mas a gente não pensou no sentido da quantidade de espaço que a gente ia precisar. Pensa nisso, grava uns 10 minutos, faz o cálculo, compensa depois e pensa futuro. Será que eu realmente preciso nessa qualidade? Será que eu realmente preciso guardar o material bruto? No nosso caso, a gente chegou ao consenso de que seria melhor a gente postar todos os podcasts e que os podcasts sejam um material total do projeto. E, nesse sentido, os podcasts seriam tudo o material que ficaria. O resto, o material bruto, é melhor apagar para ter espaço para ser reutilizado para outros projetos, mas fundamentalmente a gente teria um produto que seria usado, sabe? No próximo, especialmente no que vem técnico sobre som, eu queria comentar um pouquinho sobre como que funciona o som, especialmente que o podcast depende muito desse aspecto, sabe? Então eu vou ter 2 slides, que é essa e essa aqui. Primeiro eu vou falar sobre como funciona o som. Os sons são frequências que são medidas em decibéis. Por exemplo, imagina um peso. Você tem 0 quilos, 0 decibéis, não faz peso. 10 decibéis, faz um pouquinho de peso. 10 gramas, faz um pouquinho de peso. Agora imagina 100 quilos, 100 decibéis, faz muito barulho, faz muito peso. É dizer que, enquanto maior é o valor dos decibéis, mais pesado, mais alto, mais ouvível é o volume, sabe? Nesse sentido, a gente já vai entendendo no sentido dos decibéis. Mas, como funcionam os equipamentos de gravação? Como que um equipamento de gravação de áudio te explica como que tu está fazendo? Não é muito útil para você saber, não, aqui eu estou gravando 20 decibéis. 20 decibéis do quê? Porque eu preciso saber se o que eu estou gravando funciona. Se você sabe um valor específico de 100 decibéis, sabe? Se eu estou gravando uma coisa, ou um concerto, estou gravando uma voz, realmente eu não sei se será que esse carro, será que essa voz, essa pessoa faz esse sentido de esse valor de decibéis específicos? Não faz muito sentido, né? Como que solucionou esse problema, o aspecto técnico da gravação de áudio? A gente bota ao contrário. Por exemplo, você tem o valor 0 marcado no limite da gravação. O que isso significa o limite da gravação? Se chega no valor 0, é que o gravador já não tem espaço, que gravou o mais alto possível que o gravador consiga gravar. Pronto, o 0. Daí você tem menos 6 decibéis. O que significa isso? Você tem 6 decibéis, você tem pouquinho, 6 decibéis que é pouquinho, para estourar o valor, a quantidade de som que o gravador consegue controlar. Então, se eu gravo 12 decibéis é razoável, um pouquinho mais, o dobro de 6, e assim vai indo. Como que funciona com a voz humana? Dado que a voz humana é uma coisa que os seres humanos, repetindo, né, constantemente precisamos gravar, controlar, registrar, os estudos sobre essa altitude, essa frequência, já são muito comuns. Então, que valores você deve seguir? No celular também aparece o valor correto, seria entre 18 decibéis e 6 decibéis. 18 decibéis se a pessoa fala baixinho ou tem uma voz muito grave. E 6 decibéis se tem uma voz muito aguda ou, ou fala bastante alto. Seria essa a lógica. Ainda assim, uma pessoa pode gritar e estourar o gravador. Mas o ideal é que a pessoa, durante a conversa, não grite. Então, fundamentalmente, iria entre esse lapso, entre esse espaço de 18, menos 18 a menos 6 decibéis. Continuamos. Eu queria falar, para finalizar, na verdade, sobre um aspecto referente à imagem. Não tem muita coisa para falar sobre imagem, fora de que
a complexidade no nível técnico da imagem vai além do que esse curso se propõe. Falar de imagem, falar de gravação, de captação de imagem é muito complexo para um curso de audiovisual como esse que está focado numa estrutura, um produto específico que é o podcast e videocast. O que eu recomendo é que se você tem interesse em conseguir captar de melhor forma as imagens para seu videocast, de melhor forma as imagens para seu produto audiovisual, estude especificamente um curso relacionado à câmera, mas tem uma dica que está diretamente relacionada com o videocast. É o seguinte, a gente já conversou sobre a estrutura de 3 câmeras, a gente tem uma câmera que é a geral, que é a que está bem no meio, que captura as 2 pessoas. Nesse caso são 2 pessoas, pode ser 4, e vai fazendo a soma dependendo de uma câmera por pessoa e uma câmera central para o grupo. Nesse caso sou eu e uma convidada, na imagem da metade, temos eu e a convidada ao mesmo tempo. Por que estão ao mesmo tempo? Essa cena, essa imagem, serve para que a base da edição, da base da construção narrativa, facilite voltar para essa imagem. Por que eu precisaria voltar para essa imagem? Imagina que eu, por exemplo, começo a bocejar. Eu não quero essa imagem do Davi bocejando no podcast. Eu consigo ir para a imagem da convidada, mas a convidada está distraída. Aí eu vou para o geral. Ah, mas David, por que isso afeta? Eu veria você pequenininho bocejando e a convidada ignorando. A estrutura narrativa, a forma como você conta a história, que já foi comentado no primeiro episódio, o storytelling faz com que esse plano geral tenha muita mais informação do resto dos planos. Então, esse plano vai servir sempre para, aqui a dica, fugir dos momentos que você não quer especificamente mostrar. Agora, dado que o audiovisual, especialmente o videocast, na real, é uma série de conversas, a gente quer ver a pessoa falando, a gente usualmente, quase o 90% do tempo, 95% do tempo, vamos ter a imagem da pessoa, especificamente o quadro, o plano médio dela, falando, é o importante. E vamos ter o contraplano da outra pessoa reagindo ou comentando e também falando. Então vai essa duplicidade, essa troca, essa dicotomia entre ir mexendo a pessoa, a reação, a pessoa, a reação. E toda vez que a gente tiver um problema narrativo e não quero mostrar isso, a outra opção também não funciona, alguma questão, eu posso voltar para o plano geral. Nesse sentido também, o plano geral funciona como um facilitador de montagem. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio, mas o que eu queria comentar é, sempre que eu não gostar, não curtir de alguma fala, eu pessoalmente, ou o convidado falar, oh, tira essa parte que eu não gostei do que eu falei por algum motivo, você pode voltar, cortar para o plano geral, fazendo uma cobertura. Pensa nisso. Então, a estrutura das 3 câmeras, aumenta mais uma câmera dependendo do convidado, a câmera, o convidado vai ter, cada vez que fala, vai ter uma câmera que vai funcionar. E, finalmente, e esse é o truque principal do comentário, a regra dos 180 graus. Essa imagem que estamos vendo mais em cima serve especificamente para explicar por que as câmeras do videocast estão sempre apontadas ao mesmo lado. David, por que você fala isso? Vocês já viram vários videocasts, talvez vocês viram as referências que eu deixei no último vídeo, que todas apontam da mesma forma, de um mesmo jeito, de um mesmo ângulo. Por quê? Porque assim você não confunde o espectador. Nesse sentido, você tem 2 câmeras, a câmera do convidado, a câmera do host. Essas devem estar do mesmo lado. Você faz uma linha imaginária e você não passa para outro lado. Por quê? Porque se você passar para outro lado, quebra o eixo. Quando você quebra o eixo, você confunde geometricamente o espaço mental. Nesse sentido, você tem que construir com a montagem o espaço audiovisual. O espaço audiovisual não existe, só existe no produto audiovisual. Obviamente, eu vou conversar um pouquinho mais disso no próximo episódio, mas lembrem disso. Desenha uma linha
e não passa ao outro lado. Fundamentalmente, essa é a regra de 180 graus. Se você passar, como mostra aqui a outra câmera, a imagem fica estranha para o cérebro. Seu cérebro não faz muita relação. A pessoa que usualmente estava olhando de direita a esquerda, esquerda a direita, e sendo unificada esse duo no plano geral, termina olhando da direita para a esquerda e você fica, nossa, mas por que está olhando para o outro lado? Nesse caso, quando você quebra as regras dos 180 graus, o plano geral para de ter uma narratividade, não ajuda. Obviamente, se você já assistiu 1 hora, 2 horas, até que dá para fugir, mas fica aquele efeito, aquele problema que já continua e faz, especialmente nos projetos audiovisuais, nos produtos audiovisuais, perder aquela mágica, né? Enfim, gente, esse foi o segundo episódio, Produção e Logística. No próximo episódio, já o último do videocurso, a gente vai falar sobre montagem e pós-produção e distribuição de podcast. Espero ver vocês lá. E é isso, gente. Muito obrigado e abraço.